voltando, deixa eu fazer uma pergunta para você. A iniciativa é exclusiva, digamos assim, a iniciativa de matéria tributária é exclusiva do presidente da República? É só ele pode fazer sobre matéria tributária? A resposta é não, tá, gente? É iniciativa concorrente do Congresso e do presidente da República, ok? Falou de matéria tributária, ela é concorrente entre Congresso e presidente da República. Agora, a matéria tributária que diz respeito apenas ao âmbito dos territórios, essa sim é do presidente, ok? Então, vamos lá. Matéria tributária é exclusiva de iniciativa do presidente da República? A resposta é não. A regra tem que ser do presidente e do Congresso. Ponto. Mas se tratar de território federal, que é um filhotinho lá do poder da União, quem é competente para tratar dela é o presidente da República. Ok? Aí sim. Matéria orçamentária, apesar de não estar prevista no artigo 61, é de iniciativa exclusiva do presidente da República. Ok? Matéria orçamentária é exclusiva do presidente da República. Então, vamos fixar matéria orçamentária exclusiva do presidente. Lei que trata de matéria tributária de território, exclusiva do presidente. Lei que trata de matéria tributária no âmbito geral, Brasil, presidente e Congresso Nacional. Bacana? Maravilha! Vamos lá. Uma observaçãozinha. O projeto de lei sempre deve ser apreciado nas duas casas legislativas, a decorrência do princípio bicameralismo federativo, ou seja, sempre vai ter uma casa iniciadora e uma casa revisora. A regra é o seguinte, salvo nos projetos de lei de iniciativa de algum senador ou de comissão do Senado, a casa iniciadora sempre será a Câmara dos Deputados. Então, funcionando ao Senado Federal como casa revisora. Bom, vamos lá, então vamos fechar. Se a prova falar que a norma, a lei foi proposta, a lei complementar foi proposta por um senador, quem começa a analisar ela, quem é a casa iniciadora, vai ser o Senado. E a Câmara será a casa revisora. Se for uma comissão do Senado vai ser a casa iniciadora e a Câmara dos Deputados será a casa revisora. Tirando essas duas exceções, o resto, iniciativa popular, presidente da República, tribunais superiores, STF e todas as outras vão começar na Câmara dos Deputados. Então, a Câmara dos Deputados funciona como casa iniciadora padrão. E o Senado Federal funciona como um caso o quê? Revisora. Beleza? Vamos evoluir, vamos falar da fase agora. Saímos da fase iniciativa, vamos para a fase constitutiva. Vamos falar sobre os debates, vamos falar dessas 4 fases da fase constitutiva, que é a discussão, votação, aprovação e o sanção e veto do nosso presidente da República. Bacana? Vamos lá. Discussão. Aonde, depois que o projeto é protocolado de regra na Câmara dos Deputados, ele vai para as comissões, né? Comissão de Constituição e Justiça. Depois disso, eu tenho as comissões temáticas e ainda pode acontecer desse projeto ser analisado pelo plenário, beleza? Comissão de Constituição e Justiça é uma comissão permanente do Congresso Nacional que vai analisar a constitucionalidade e a legalidade do projeto de lei. E vai analisar se aquela matéria, ele vai abrir a matéria e falar, pô, essa lei aqui é inconstitucional, está determinando alguns privilégios, está ferindo o princípio da isonomia, essa norma é discriminatória, está discriminando a mulher, discriminando pessoas vulneráveis. Então, essa CCJ ela tem uma importante missão dentro da Câmara dos Deputados. No Senado também eu tenho a Comissão de Constituição e Justiça, mas, salvo engano, é Comissão de Justiça CCJD, Comissão de Constituição e Justiça e Democracia, né? Acho que é isso aí, CCJ. Deixa eu pesquisar aqui rapidão. CCJD. Agora, quando eu estava fazendo a nossa aula, eu programei, já vou colocar aqui, Comissão de Constituição, sim, Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, bacana, o nome correto, comissão, mas é muito conhecido como Comissão de Constituição e Justiça, tá? Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, bacana, maravilha. Comissões temáticas. Depois disso, por exemplo, analisou pela CCJC, né? Ela remete para a temática. O que é temática? Comissão temática também são comissões permanentes, tá? Variam conforme a matéria do projeto. Geralmente existe uma comissão que corresponde a um
ministério. É onde será analisada a matéria específica do projeto de lei, emitido parecer, discussão técnica. O que é isso? Se o projeto de lei vai tratar, por exemplo, de uma questão ambiental, vai ser remetida para a Comissão de Direitos Ambientais. Vai começar com essa matéria de direito ambiental. Se for uma comissão que trata de direitos humanos, vai para a Comissão de Direitos Humanos. Se for a comissão financeira, vai para a financeira, mais ou menos assim. As comissões ela têm essa função de ajudar, de administrar os trabalhos dentro do Congresso Nacional. Beleza? E aí depois os debates também podem ser realizados no plenário, envolvendo os deputados e senadores. Beleza? Maravilha. Então vamos lá. Comissões temáticas, comissão plenária já falei, agora vamos virar. Então agora o segundo momento é a votação. Na votação, eu tenho o seguinte critério. Na votação, ela... Opa. Deixa eu voltar aqui. Discussão... deixa eu só voltar. Então, discussão, votação, aprovação, sanção e veto. Bacana? Falamos da discussão. Vamos falar agora da votação. A votação, em regra, ela ocorre no plenário, tá? A votação, em regra, ela ocorre dentro do plenário. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, pode acontecer que essa votação ocorra dentro das comissões. O professor Gilmar Mendes, ele fala que quando ocorre isso, a votação se dá dentro das comissões, isso está preso no artigo 58, parágrafo 2º, inciso 1 da nossa Constituição Federal. Ele chama isso de processo legislativo abreviado, então decora. Falou de processo legislativo abreviado, está falando de votação de um projeto de lei dentro de comissão, ok? Dentro das comissões, beleza? Uma comissão temática, sem passar pelo plenário, tá? Só é possível, cuidado, só será possível se a lei for o quê? Ordinária, tá, gente? Se a lei for complementar, não tem boca, ela tem que passar pelo plenário. Repetindo, a regra é que as votações se dão dentro do plenário do Congresso Nacional, dentro da Câmara, plenário da Câmara, ou da plenária do Senado, se começar o projeto no Senado. Beleza? A votação na matéria. Aliás, as votações nas casas se dão dessa forma. Ponto. Pode acontecer que seja votada dentro de uma comissão temática? Sim, conforme o artigo 58, inciso 1, parágrafo 2º, inciso 1 da nossa Constituição. Como é que chama isso? Processo legislativo abreviado. Posso fazer, se a matéria for de um projeto de lei, de uma lei complementar, eu posso fazer? Não. Tem que ser o quê? Lei ordinária e somente ordinária. Beleza? Maravilha. Vamos continuar aqui. Só ordinária. Beleza? Quórum de instalação. Beleza. O quórum de instalação, ele é padrão para todo mundo, fora as normas que tiverem quórum diferenciado, tá? As normas que tiverem quórum diferenciado, tipo a emenda constitucional, aí é diferente, mas a regra é que o quórum para começar os trabalhos da votação, ó, gente, vamos começar a votação aqui, é um quórum de maioria absoluta, ou seja, tem que se dar em 50% mais um dos membros da respectiva casa. Ok? 40%, 50% mais um dos membros da respectiva casa. Beleza? Então, eu tenho o seguinte, 50% mais um dos membros da respectiva casa. Então, seria metade. Metade mais um. Então, eu tenho 257 deputados para poder começar a votação. Votou 257? Deu. Beleza. Então, vamos começar a votação. Então, deu o quórum de maioria absoluta. Deu 257? Deu. Beleza. Vamos começar, então, a votação dessa matéria. Deu 41? Deu. Então, beleza, vamos começar a matéria no Senado. Ok? Para começar, é a votação para instalar a aprovação. Ok? Tá todo mundo aí? Vamos lá, vamos somar. Quanto tem 1, 2, 3, 4, tem 257? Beleza. Está instalada a sessão de votação dessa matéria. Beleza? Agora, vamos votar ela. Vamos pegar a lei e vamos votar agora. Na votação é diferente o quórum, tá? Se for uma lei complementar, na lei complementar, repete-se. O quórum de instalação é o mesmo quórum para votação, ou seja, 50% mais um dos membros. Se for lei ordinária, 50% mais um dos presentes. Deixa eu fazer uma hipótese esdrúxula. São 71 senadores, que é a metade, 81 que é o total, né? 81 dos senadores é o total. No dia foi instaurado o início da votação, não quer dizer que vai conseguir votar naquele dia.
Aí no dia seguinte fala, gente, vamos voltar. Quantos que tem aqui? Ah, só tem 10. Essa matéria é lei complementar ou lei ordinária? A lei ordinária. Então 10 tem que ter metade, vamos votar 50% mais um dos presentes. Ou seja, vamos começar a votar. 50% mais um. 50% de 10 é quanto? 5. Mais 1 é quanto? 6. Pronto, está aprovada. Entendeu? A aprovação vai se dar isso daí. O quórum de aprovação, quando for fazer o cálculo, tem que dar 71, tá? Se for absoluta, tá? Beleza? Absoluta é 71. Mas o quórum de lei ordinária é o que tiver presente. Instaurou com 71, maioria absoluta, mas quando vai votar a matéria é de lei ordinária. Se é lei ordinária, é 50% mais um dos presentes. Então, você consegue gravar que a lei complementar, o quórum de instalação e o quórum de aprovação tem o mesmo padrão, ou seja, é o número fixo de membros, porque é 71 ou 257. É o número de votos que eu preciso para poder instaurar, por exemplo, vamos voltar de novo, vamos lá. Uma lei na Câmara, bacana? A Câmara vai votar a lei, beleza? Vai votar. Vamos instaurar o quórum de votação. Pergunta, qual lei? Que lei que é? Não interessa. O quórum de instalação é a maioria absoluta, ou seja, eu tenho que conseguir 257 votos. Conseguiu? Consegui. Estamos instaurados a votação dessa matéria. Bacana? Bacana. Beleza. Entendi. No outro dia, a gente vai voltar a matéria. Vamos voltar ela. Essa matéria, o que é? A lei complementar. Então, tem que ser aprovada por quantos? 257. Porque é a mesma maioria absoluta, não mudou. Ok? Projeto de lei complementar. Instauração. 257, que é para todo mundo maioria absoluta. Vai voltar no dia seguinte. Chegou lá, gente, quantos que tem presentes aí? Tem 100 só. Posso votar? É lei ordinária? É aprovado com 50% mais um dos presentes. Se eu tenho 100 deputados, quanto que é 50% de 100? 50 deputados. Mais um, 51. 51 votos, já está aprovada a lei complementar. É mais fácil. Aliás, perdão, a lei ordinária. Isso, me corrigiu, né? Isso. 50% mais um é aprovado o quê? A lei ordinária. Muito bem. É mais fácil aprovar a lei ordinária. E aí vem uma diferenças básicas. Professor, qual que é mais importante? Lei ordinária ou lei complementar? Gente, elas são no mesmo nível hierárquico, tá? O Supremo já entendeu que tem o mesmo nível hierárquico, beleza? Qual a diferença das duas? É o quórum de aprovação. Beleza? Maravilha? E emenda constitucional? Emenda constitucional é 3/5 o quórum de aprovação, beleza? Maravilha. Em geral, como eu já disse, a casa iniciadora do processo legislativo é a Câmara dos Deputados, já falei. Somente quando for o senador ou comissão que começa no Senado. Assim, discutido e aprovado na casa iniciadora, o projeto vai ser enviado à casa revisora. Ou seja, a regra é começa na Câmara e vai para o Senado, beleza? Que repetirá o processo, vai repetir o mesmo quórum de instalação, depois quórum de votação e debates. Aliás, é remetido para as comissões de justiça, é todo o procedimento novamente, ok? Lá eles têm 3 opções. Na casa revisora, normalmente, que é o Senado, ele pode aprovar o projeto, ele pode rejeitar o projeto, ou pode emendar o projeto, ok? Se ele emendar, ele devolve lá para casa só a parte que foi o que emendada. 3 opções. Aprovar, rejeitar e emendar. Se ele aprova, ele manda para o presidente. Se ele aprovou, gente, está tudo bonitinho, manda para o presidente o quê? Sancionar. Sancionar ou vetar, beleza? Manda para o presidente, sancionar ou vetar. Se rejeitou, a medida, esse projeto de lei vai ser arquivado. Arquivado mesmo, guardadinho. Professor, é arquivado. Eu posso desarquivar ele? Posso desarquivar? Pode. Ele pode entrar de novo na votação, na mesma sessão legislativa, lembra? Nós já tivemos essa aula. Sessão legislativa é o período de 2 de fevereiro até 22 de dezembro, ok? Essa é a sessão legislativa ordinária, ok? Foi reprovada aqui em novembro. Professor, ele pode voltar na pauta em dezembro para ser votado novamente? Voltar ao mesmo procedimento? Pode, desde que aprovado pelo quê? Pela maioria absoluta, tá? Aí ele pode voltar nesse mesmo ano legislativo, nessa mesma sessão legislativa. Só adianto que
a emenda constitucional não é possível. Se ela é rejeitada, só pode no ano seguinte, só na sessão legislativa seguinte. Aí, como eu acabei de falar, no caso de projeto de emenda constitucional, esse não poderá ser representado na mesma sessão legislativa. Beleza, eu falei que tem 3 opções a Casa Revisora: aprovar, rejeitar, qual que é a última hipótese? Emendar, não é isso? Emenda, se ela emenda, faz alguma costura no projeto de lei da Casa Iniciadora, o que vai fazer? Ela vai retornar para a Casa Iniciadora, ok? Retorna a emenda à Casa Iniciadora, que poderá aprová-la ou rejeitar essa emenda, mas jamais alterá-la, ok? Não se admite subemendas. Ou seja, a iniciadora fez a lei, fez a primeira análise, aprovou, mandou para o Senado, Senado analisou, Senado não aprovou e nem rejeitou, costurou, emendou, mandou de volta, ok? E quando retorna, apenas a emenda que volta, o projeto fica lá. Vem só a parte, vamos emendar esse artigo, vamos acrescentar mais um artigo e tal. A Câmara não pode criar uma emenda da emenda. Quando chega, ela pode fazer o seguinte: ou ela vai rejeitar a emenda do Senado e mantém o texto original, ou aprova. Não, beleza, gente, tá certo, pode mudar o artigo. E aí volta para cá, e aí ela vai ser proposta para o presidente. Beleza? Maravilha. Tranquilo? Que ainda não foram aprovadas, apenas as emendas que... Beleza, já falei. Vamos fazer a questãozinha? Olha só como já caiu. Considere as seguintes proposições. O processo legislativo das leis previstas na Constituição da República é cláusula pétrea, não podendo ser modificado pelo Poder Reformador. Nós já falamos sobre isso, não falamos sobre isso, mas o processo legislativo em si, ele não é cláusula pétrea, viu, gente? Não é cláusula pétrea, está errado. Ok? Não está dentro do artigo 60, parágrafo 4º. Quais são as cláusulas pétreas? Lembra de cabeça? Forma federativa de Estado. Está lá no artigo 60, parágrafo 4º, que são as cláusulas pétreas, que está escrito lá. Forma federativa de Estado. Voto direto, secreto, universal e periódico. Voto direto, secreto, universal e periódico. Voto direto, secreto, universal e periódico. Separação dos poderes. Separação dos poderes. E direitos e garantias individuais. Direitos e garantias individuais. Não tem processo legislativo. Beleza? Então, essa alternativa está o quê? Falso. Uma vez que a Constituição da República consagra a iniciativa popular, qualquer do povo poderá apresentar projeto de lei ao... Não, como eu falei para você, eu, Kleber, não posso ir lá. Quais são os requisitos? Mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados e tem que ter pelo menos de votação neles, no eleitorado, 3/10. Lembra disso? Beleza. Então, essa questão está o quê? Fora. Está falsa. A matéria constante de projeto de lei rejeitado, beleza? Projeto de lei rejeitado, somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta de maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso. Opa, tá certo. Beleza? A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República terão início na Câmara dos Deputados, ok? Complementando, STF e Tribunais Superiores também. E Iniciativa Popular também. Beleza? O que nos resta, letra 3 e 4, alternativa correta, letra E de escola. Beleza? Observação. As matérias que não dizem respeito ao conteúdo original do projeto são chamadas cauda da lei ou contrabando legislativo. Quem falou isso daí, quem traz esse termo contrabando legislativo, é o nosso ex-presidente Michel Temer, que é constitucionalista, ele tratou disso no livro dele. Ele falava que isso é contrabando legislativo. Quando no projeto originário, as matérias que não dizem respeito ao conteúdo originário, eu vou e mando, quando eu vou fazer uma emenda, quando o Senado faz a emenda à lei, eles colocam outro assunto que não tem nada a ver. E joga lá para ser aprovado. É chamado, ele vai na rebarba, ele vai na cauda da lei. Ou contrabando legislativo. O quê? Não tem nada a ver com o projeto originário. Imaginemos que é um projeto de desarmamento. Lá no meio eles falam, não, vamos colocar aqui um projeto aqui, digamos lá de, sei lá, um crime de homicídio, coloca lá no meio, não tem nada a ver, e joga lá no pacote. Isso é cauda legislativa ou contrabando legislativo, beleza? É vedado, não pode. Ok? Questãozinha. Pode o presidente da República, o presidente, emendar o seu próprio projeto legislativo apresentado? Beleza? O presidente ele pode emendar o próprio projeto por ele apresentado? Ele pode emendar o projeto? Não,
O próprio legislativo, legitimado, com exceção dos parlamentares, só pode apresentar emendas aditivas, nunca supressivas, tá? A emenda aditiva funciona como um novo projeto legislativo, por isso ela não é vedada. Agora, a retirada de matéria do PL não é possível. É o mesmo raciocínio da medida provisória, onde o presidente não pode retirar do parlamento a medida provisória enviada, por, no máximo, editar nova medida provisória revogando a primeira. Fritando os ovos, ele pode apresentar desde que não seja supressiva, ele pode acrescentar. Começou o projeto de lei por ele. Aí ele fala, puta, esqueci de colocar isso. E ele vai e coloca uma emenda, ele pede para colocar uma emenda aditiva no projeto de lei. Isso ele pode? Pode. Ele pode adicionar, ele não pode suprimir, tirar. Ah, não, eu quero tirar essa. Não, não tira não, só pode acrescentar. Beleza? Deixa eu falar, o último momento é a sanção e veto do presidente da República, ok? Do Poder Executivo. Já te adianto, sanção e veto só de lei complementar, lei ordinária, ok? Não tem sanção e veto. Aliás, é mais fácil falar que não existe sanção e veto, por exemplo, na emenda constitucional. A emenda constitucional não tem sanção e veto do presidente, ok? Então, o que é a sanção e veto? Olha lá, o veto, sanção, somente existe para projetos de lei. No caso de PEC, depois de aprovado o projeto, vai direto para promulgação, ok? Como eu acabei de falar. Sanção é a anuência, é a concordância do presidente da República, ok? Com o projeto de lei. A sanção pode ser expressa ou tácita, ok? A sanção pode ser expressa ou tácita. O presidente recebeu 15 dias. O presidente recebeu o projeto. A partir do momento do recebimento, ele tem 15 dias para poder sancionar ou vetar. Se ele ficar quieto, segue aquele princípio. Quem cala, fala para mim, quem cala, consente. Então, é possível a sanção tácita. Jamais será possível o veto tácito. O veto tem que ser explícito, ok? Sanção, ok, pode ser quieto, ok? A sanção pode ser expressa ou tácita. Tácita será quando o presidente não se manifesta no prazo de 15 dias úteis a partir do recebimento do projeto. Acabei de falar. A sanção presidencial não convalida o vício de forma subjetiva de iniciativa. Já falei isso lá atrás. Se a pessoa não tem legitimidade e entrou com a ação, e o presidente entrou com a lei, e o presidente depois sancionou a si mesmo, não convalida, a lei continua podre. Tá? Veto, que nos interessa. O prazo para o veto é 15 dias. O presidente tem 15 dias para vetar, ok? Se ele deixou passar esse prazo, a sanção é tácita, beleza? O presidente, existem tipos de veto. Eu tenho o veto total, que ele vai vetar toda a lei de ponta a ponta. Tem o veto parcial. O parcial, por exemplo, ele viu que ele não pode vetar parcialmente apenas uma palavra. Se ele viu no texto do parágrafo 1º do artigo 1º de uma lei, ok? Artigo 1º de uma lei, ele viu a palavra exclusivo. E ele viu que esse termo, essa palavra exclusivo, para ele, não é interessante, veto político, ou é inconstitucional, veto jurídico, vai contra algum direito fundamental, ou contra a própria Constituição Federal. E ele fala, cara, eu queria cortar só essa palavrinha exclusiva. Ele não pode. Se ele for vetar, ele vai ter que vetar todo o parágrafo, ok? Ele tem que vetar todo o parágrafo, toda a linha, todo o caput do artigo, entendeu? Se ele for vetar, ele não pode vetar o quê? Palavra. Diferente lá do Supremo. O Supremo ele pode julgar inconstitucional uma palavra. Aqui não. Ele tem que vetar o quê? Todo o trecho. Todo o parágrafo, todo o artigo. Aí, nas observações, é o que eu acabei de falar. No parcial, o veto somente abrangerá o texto integral de artigo, de parágrafo, inciso ou a linha. No parcial, a parte não vetada, que será promulgada e publicada, poderá entrar em vigor em momento anterior à referida parte vetada. Ou seja, a parte que ele não vetou poderá entrar normalmente sendo válida, e o veto em si, ele poderá ser derrubado. Deixa eu explicar para você a respeito do veto. Agora eu volto a falar do veto. O veto, como eu disse, pode ser político, ocorre quando o objeto do projeto de lei vai de frente ao interesse público. O presidente fala, putz, se eu deixar essa lei valer, ela vai me prejudicar depois, que eu não vou conseguir cumprir. Ele vai e veta. Veto jurídico, quando ocorre o quê? Uma inconstitucionalidade, ou na forma, ou na matéria, ok? Fiz um esqueminha para você decorar. Recebeu 15 dias para poder vetar ou sancionar. Passou 16, não fez nada, sanção
tácita. Se ele vetar, ele tem que mandar o veto, os motivos do veto, em 48 horas para o presidente do Senado Federal, ok? Então, se ele vetar, cara, vetei, ele manda em 48 horas, cuidado com o prazo, tá? Não é 24, é 48 horas, ele comunica ao presidente do Senado. Presidente do Senado, seguinte, ó, vetei essa lei aí, por quê? Porque eu quis. Pronto. Se ele sancionar, expressamente, a lei vai ao caminho da sua publicação e promulgação. O senador, Senado Federal, o presidente do Senado, ele vai convocar uma sessão conjunta. Cuidado, sessão conjunta, para em 30 dias deliberar sobre o veto, ok? 30 dias deliberar sobre o veto. E os deputados e os senadores, eles podem derrubar o veto do presidente da República. Ó, presidente, nós cansamos dessa lei, levamos 10 anos para fazer essa lei, você vem e veta a lei? Não, essa lei está valendo. Eles derrubam o veto. Antes, na minha ingenuidade, eu pensava que o presidente dava a palavra final. Depois eu entendi que não, pelo fato de, se o presidente assim o fazer, se ele der a palavra final, é ditadura, parceiro. Aí você nunca, o legislativo vai ter autonomia, só vai fazer o que o presidente mandar. Beleza? Depois daqui, o que acontece, professor? Ela evolui. Depois disso, o veto poderá ser derrubado, como eu disse, nessa sessão conjunta, no prazo de quantos dias? 30 dias. Muito bem. Ok? Qual que é o prazo que eu comunico ao Senado Federal? O presidente comunica, qual o prazo? 48 horas. Perfeito. Ok? Maioria absoluta, ou seja, 257 ou 41 votos, já falamos lá atrás, 41 senadores, eu falei 71 lá atrás, né, gente? Eu falei 71, tá errado, é 41, por isso tá errado, 70% mais, eu falei 71 lá no slide atrás, estava errado, não é 71, é 41. Não, eu falei 41, né? Falei 41. Mas, enfim, você entendeu, que é senador, é 50% mais 1, é 41. Devo ter falado, não devo ter falado 71, mas tudo bem. Se eu falei, então já estou corrigindo aqui agora. 41 senadores, maioria absoluta, ou 257 deputados federais, que o total é 513 e o total é 81. Derrubou. Depois de retornar à promulgação, eles devolvem o presidente. Fala, presidente, você vai ter que... Aí eu imaginando o presidente, a cara do presidente. Pô, eu derrubei, eu fiz o veto lá, os caras me derrubaram o meu veto. Aí sabe o que o presidente faz? Faz birra. Eu não vou promulgar essa lei. Manda o presidente tem que promulgar. A gente derrubou seu veto. O presidente fica um atrito com o Congresso. Imagina esse cenário. E o presidente fala, não vou promulgar. Ah, você não vai? Não. Se ele não promulgar em 48 horas, o presidente do Senado Federal o fará. Ok? Se o presidente da República não promulga em... Veja de novo 48 horas. Tudo aqui é 48 horas, tá? Fica até mais fácil para a gente poder estudar. O presidente do Senado tem que ter a missão de fazer. Mas imaginamos que o presidente do Senado é parceiro do presidente, é do mesmo partido. E o cara fala, cara, se eu sancionar aqui, vou criar uma treta com o meu presidente, não vou promulgar. Ah, é? Se ele não promulgar, passe essa missão para o vice, cuidado, grifa até furar o seu caderno. Vice-presidente do Senado, não é o vice-presidente da República, é muito comum em prova de sacanear. Querer colocar o vice-presidente da República, não é. Então, a sequência é, vetou, melhor, recebeu 15 dias para poder vetar ou sancionar. Se ficar quieto, sanção tácita. Vetou, comunica em 48 horas o presidente do Senado. O presidente do Senado convoca a sessão conjunta para, em 30 dias, deliberar sobre o veto. É votado por maioria absoluta, derruba o veto. Manda para o presidente. O presidente da República manda o presidente e tem o prazo de quantas horas para poder sancionar, para poder promulgar, aliás, a lei, que não tem mais sancionar agora, tem que promulgar. 48 horas. Ele não o fez, eu passo a bola ao presidente do Senado Federal. Se ele não o fizer, vice-presidente do Senado o fará. Beleza? Maravilha. Professor, depois disso, se não fazer, ó, não pergunto, professor, se não fazer, cara, normalmente a formação das mesas do presidente são o quê? Blocos políticos. Normalmente você tem PSL, imaginamos como presidente, o vice-presidente é o cara do PT. Entendeu? Tem que ter os blocos políticos que são assim, digamos assim, alternados. Então, normalmente vai ter uma oposição ali do lado e fala assim, não, eu vou vetar esse trem. Vou promulgar. Não há participação, ou seja, não há veto na emenda constitucional
medida provisória, decreto legislativo, resolução e leis delegadas. Só existe veto e sanção, lei complementar e lei ordinária. Eu já tinha dito isso lá atrás, tá? Lei complementar e lei ordinária. Só existe veto e sanção, lei complementar e lei ordinária. O resto não tem veto. Cuidado, o presidente pode propor emenda, mas quem promulga não é ele. O presidente pode propor emenda, mas ele não sanciona a emenda constitucional. Beleza? Olha só como já caiu. O veto parcial poderá abranger texto parcial de artigo, mas não de inciso, não de parágrafo, não de alínea. Leia-se assim. Certo ou errado? Errado. Pode sim, tá? Vamos fazer mais uma? Olha lá, congela aí e tenta resolver essa. Vamos lá, tentou resolver? Tá certo, tá errado. Opa, o voto é relativo, podendo ser rejeitado pelo voto da maioria relativa. Não é relativa, é o quê? Absoluta. Já para aqui, já nem continua. Chegamos à fase final, à fase complementar dessa nossa iniciativa, a fase constitutiva e agora a complementar, tá? É a fase de promulgação e publicação. Como nós já falamos, se não tiver todo esse trâmite do veto, a norma será promulgada e depois publicada, tá? Dois atos distintos. Promulgação é o ato que atesta a existência válida da lei, conferida executoriedade. É promulgada pelo presidente da República, em regra, ok? Publicada é quando ela é publicada no diário oficial, né? Confere exigibilidade, obrigatoriedade ao cumprimento da lei, ok? Promulgação confere e atesta a executoriedade e a publicação atesta o quê? A obrigatoriedade, o cumprimento dela. Beleza? Maravilha! Essa aula introdutória é para a gente entender todo o processo legislativo. Não é difícil, matéria tranquila. Agora, com você, fazer exercícios desse ponto da matéria, mais ou menos uns 30 exercícios, 40 exercícios, já está ótimo desse ponto. Deixa o caderno anotado, fez sua revisãozinha, e agora deixa tudo maceteado para que depois você só confira novamente, junto com o exercício, e anota os exercícios que você errou no seu material. Acabou. Esse ponto já foi vencido. Um abraço, até mais. Se Deus quiser, até a próxima. Tchau, tchau. Clique like.